Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de março, nós vamos meditar de Josué capítulo 16 ao capítulo 18. Que a paz do Senhor encha o teu coração neste dia. E no capítulo 16, nós temos a terra entregue a Efraim e a Manassés. Interessante, né, que lá em Gênesis 48, Jacó, já perto da morte dele, chama os seus filhos para abençoá-los. E aí vem José e os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Relembrando que José era o filho primogênito de Raquel. Né? Então, logo, ele tinha o direito à primogenitura, que era a porção dobrada da herança. E essa porção dobrada da herança vai recair sobre Efraim e Manassés. E eu parei para pensar quanto tempo levou, né, a concretização dessa porção dobrada, dessa herança sobre a vida de Efraim e Manassés. Quanto tempo? Muitas vezes recebemos promessas e queremos logo ver o cumprimento, né? Geração micro-ondas, 3 minutos e está chegando a sua promessa. E com Deus não acontece desta forma. Do período em que Ele nos promete até a promessa se cumprir, há um tempo. E nesse tempo Deus trabalha em nossa vida. A promessa, ela sempre traz um processo de trabalhar de Deus conosco. Não podemos esquecer que aquele que prometeu é fiel para cumpri-la. Basta tão somente nós permanecermos nesta promessa. E Efraim e Manassés permaneceram na promessa. Concretização desta promessa está aqui em Josué capítulo 16. E olhe lá. As terras distribuídas por sorte aos descendentes de José estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando perto do deserto até a região montanhosa de Betel. Lembra de Betel? Betel foi um momento importante na trajetória de Jacó. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão, lembra que ele recebeu a primogenitura, trocou lá com Esaú, prato de lentilha, tá lembrado? Depois ele se vestiu de Esaú e pediu a bênção do pai. Quando Esaú percebe isso, Esaú quer matar Jacó. Jacó sai fugido do seu local, da sua parentela e vai embora, né, para as terras da parentela da mãe dele. E nessa trajetória ele para no meio do caminho, já cansado da caminhada, ele coloca uma pedra e faz essa pedra de travesseiro e ali ele dorme. Ele tem um sonho, ele tem uma visão, ele vê uma grande escada que vai até o céu e anjos subiam e desciam por esta escada. Quando ele acorda, ele fala: este não é outro lugar senão a casa de Deus, lugar de luz, lugar de habitação do Senhor. Quem herdou isso? Efraim e Manassés, herdou Betel. Que coisa extraordinária essa, não é? E aí nós estamos vendo que esta foi designada as famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. E aí nós temos as terras entregues a Efraim, né? A gente vai ver os limites dessa terra, só que o que me chama a atenção é o último versículo aqui do capítulo 16, né? Quando está falando aí da herança de Efraim. Diz assim, ó: eles não expulsaram os cananeus de Gézer, de modo que os habitantes de Gézer vivem até hoje no meio de Efraim, submetido a trabalhos forçados. Veja bem que o capítulo 16 termina falando isso. Dessa mesma forma, o capítulo 15 também termina. Só que aqui fala do quê? Da tribo de Judá, que não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Então nós vemos uma falha terrível que a tribo de Judá fez e que a tribo de Efraim também fez. Não expulsaram totalmente os seus inimigos. Preferiram deixar uma parte do seu
território habitado por inimigos. Aí você fala, tá, mas os inimigos estavam subjugados a eles. Exatamente. Eles preferiram desobedecer a ordem de Deus e deixar o inimigo permanecer no seu território. E pior, lucrar com estes inimigos. O texto fala que os inimigos eram submetidos a trabalho forçado, a pagamento de imposto. Foi isso que Deus disse? Não. Deus foi categórico de que eles deveriam tomar a terra, possuir a terra e expulsar os seus inimigos, né? E aí nós podemos ver que aqui tanto Judá quanto Efraim, eles preferem lucrar do que obedecer. Quantas vezes isso hoje acontece? Ignoramos as ordens do Senhor Deus e preferimos ter lucro, mesmo tendo o inimigo tão perto, dentro do nosso território. Isso é inegociável. Não podemos conviver no nosso território com o inimigo. Mesmo que ele esteja subjugado, ele continua sendo inimigo. Com o inimigo não se faz tratado. Com o inimigo nós não devemos conviver. Com o inimigo nós não devemos ter negócios. Foi isso que Judá e Efraim fez. E isto vai custar muito caro a essas duas tribos. Eles nos ensinam esta grande lição. Consagre ao Senhor tudo que você tem, não é pela metade, não é apenas uma parte. É como se eu dissesse, Senhor, a minha casa é tua, né? Eu sou tua, Senhor. Fazendo, né, menção à minha vida, como se fosse a minha casa. Deus, a minha casa é tua. Só que o Senhor só pode ficar na sala. O Senhor pode ficar à vontade na sala. Sente, eu vou lhe servir um cafezinho, Senhor. Trato o Senhor como visita na minha casa. Quando me convém, eu o tenho na minha casa. E Deus, ele não quer esse relacionamento com o homem. Ele nos quer por completo. Ele quer estar na nossa casa. Ele quer, sabe, estar na cozinha, no quarto, no banheiro. Ele quer fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, devemos dar a ele tudo que somos e tudo que temos. E com o inimigo não devemos ter negócios. E aí, nós podemos ver que no capítulo 17 tem a herança entregue a Manassés. Então, primeiro foi entregue a Efraim e agora nós vamos ver entregue a Manassés. E tem algo importante aqui que fala de Zelofeade. Ele era filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. Ou seja, está falando a descendência dele, né? E ele não teve filhos, somente filhas, né? E o seu nome era Maala, Noá, Ogia, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Nun, e aos líderes israelitas, e disseram: o Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção da terra, como herança junto aos nossos parentes. Corajosas essas mulheres, não é? Porque elas foram reivindicar aquilo que era delas por herança. Deus já tinha dado. Quando Moisés foi levar o assunto a Deus, Deus disse: é justo, dê a elas a porção de terra que era de direito do seu pai. E aqui essas mulheres, né, foram reivindicar a Josué e Eleazar. Quantas vezes nós temos promessa e deixamos de usufruir porque não somos ousados em requerer a possessão desta promessa? E ela nos ensina isso, né? Essas mulheres corajosas. Nós vamos continuar no próprio capítulo 17, que vai falar mais uma vez dos Manassés, né? Dos descendentes de Manassés que ocuparam a cidade, mas, né, os cananeus determinados a permanecer naquela região, mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalho forçado, mas não os expulsaram completamente. Aquilo que eu tinha acabado de falar.
né? Preferiram tirar vantagem do inimigo ao invés de obedecer a Deus, né? E a gente, é muito claro a palavra quando 2 Coríntios 6,14 diz para não nos submetermos a julgo desigual, né? E isso é questão de segurança espiritual. Segurança espiritual depende de posicionamento, de obediência. Tenha isso sobre a sua vida. No capítulo 18, nós vamos ver a distribuição dos restantes das terras. E aí, Josué percebe que tem 7 tribos que ainda não tomaram posse da sua terra. E Josué diz para eles, até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor deu aos seus descendentes? E aí Josué diz, vamos nos movimentar, escolha homens aí para ir lá fazer a vistoria do território, traga até mim que eu vou fazer o sorteio e vocês vão tomar posse. E aí eles dizem assim, né? Faça o reconhecimento da terra e depois voltem para que eu faça a distribuição. E aí a primeira porção da terra foi entregue por sorteio a Benjamim. E aí nós podemos ver, né, a possessão e os limites desta terra que foi dada aos descendentes, né, a clãs da tribo de Benjamim. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, queremos consagrar nossa vida, tudo que somos e tudo que temos a Ti. Não queremos parte com o inimigo, Senhor. Queremos, sabe, obedecer a Ti, Senhor. E não queremos, sabe, permitir que o inimigo continue em nosso território. Nós queremos, papai, sabe, que esta palavra seja verdade na nossa vida. E queremos, papai, ser ousados em todas as promessas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.